vamos a mais um vídeo aí, que é uma civilização antiga, o Egito. O Egito, como eu já havia comentado num outro vídeo, ele é um grande império e que se tornou esse grande império devido ao Rio Nilo. Então, Heródoto, lá do século V, ele coloca aqui o Egito só foi Egito devido ao Rio Nilo, que se estende desde o Alto Egito até o Baixo Egito. Vamos aqui então. O Egito Antigo ele é dividido em períodos. Nós temos o período pré-dinástico, o Antigo Egito, o Médio Império, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Egito Antigo, então, 5.000 a.C., quando começa a se formar a civilização, são nomos, que são pequenos clãs nômades e seminômades que vão chegando e vão vivendo ali, né, dessa forma nômade, em torno do rio. Por que o Nilo foi tão importante? E é a dádiva do Egito? Porque o rio Nilo envolto de desertos, aí então não teria condições de sobrevivência ali devido aos desertos. O rio Nilo é que dava a água potável para a sobrevivência dos humanos, dos animais e mais. Ele, todo ano, ele fazia o quê? Ele saía do seu leito normal, inundava as faixas de terra, a parte ciliar ali de terra, e o que acontece? Então, de julho a setembro, saía do seu leito, a cheia, restos de animais e vegetais se decompunham e formava o humus, que é esse material negro de origem desses restos. Na vazante, que vai de fevereiro a julho, ele volta para o seu leito e aí os egípcios aproveitavam para fazer a sua agricultura, a sua plantação. Então, por isso, a tamanha importância do rio Nilo para essa grande civilização chamada de Egito. Porém, não foi só isso, né? Eles trabalharam bastante, pensaram, tinham inteligência, porque eles também se desenvolveram em muitas técnicas. E para o rio, eles faziam diques para o rio não avançar, né, nas diques, para o rio não avançar nas aldeias ali. Eles canalizavam o rio com bambu, e eles faziam barragens. Então faziam todas essas técnicas de proteção também do rio. Então, voltando aqui, período pré-dinástico, como eu falei, eram pequenas tribos que viviam ali. O Antigo Egito, de 3.200 AC a 2.160 AC, ele foi, a capital era em Tinis, e após Mênfis, o poder total do império é conquistado pelo faraó. Aqui entra então dinastia. Nomos são independentes entre si. O que é uma dinastia? Dinastia é uma pessoa que ela tem poder absoluto, ela é dona de tudo e ela comanda politicamente, economicamente, administra todo o seu reino. Mas o faraó, ele era considerado aqui um deus vivo na terra, então ele tinha mais poderes ainda, poderes espirituais, era o deus na dinastia aí, e eram dinastias que ia passando de pai para filho. Então começam aqui as dinastias do Antigo Egito. No Médio Império, que vai de 260 a 1730 a.C., Tebas se torna a capital do Egito e os nobres, a nobreza egípcia, restabelece a ordem porque havia acontecido aqui uma invasão de uns grupos nômades, aí, os Ixos. Em 1500 AC a 1085 vem um novo império. Os Ixos são expulsos pelos nobres e ocorre aí uma grande expansão militar do Egito, onde eles vão conquistar várias partes importantes, né, lá da Ásia, que é Jerusalém, Damasco, Assur e a Babilônia. De 670 os assírios conquistaram o Egito, então começa a sua decadência, né? E de 525
Os persas conquistam dos assírios o Egito e, para finalizar, então, 30 a.C., o Egito é conquistado pelos romanos, acabando então essa civilização. Vamos lá. Então nós temos aqui uma sociedade egípcia, onde que nós sabemos que as sociedades, muitas são em forma de pirâmide. No topo geralmente são poucas pessoas que comandam e na base é a maioria que é os trabalhadores. Como funcionava isso lá no Egito Antigo? Bem no topo era o faraó, que eu havia falado, o Deus vivo aqui na Terra. Tanto que lá na religião eu vou comentar. Por isso os grandes túmulos, as pirâmides, porque era feita para enterrar o seu faraó. Então esses grandes monumentos aí, tamanha importância desse faraó. Ele tinha todo o poder, era dono de tudo, tinha o poder, e ele tinha uma pessoa que administrava para ele, que era chamado de vizir. Junto com ele também tinha os escribas, que eram pessoas que sabiam escrever. No Egito tinha três tipos de escritas: demótica e hierática, que eram mais popular, e a hieróglifa, que era só dos nobres, só dos escribas, onde que eles detinham o poder, escreviam em papiro e eles faziam toda a contabilidade da agricultura, do gado não, dos animais, faziam as contas de o que iam construir, templos, palácios. Então eles tinham toda a ordem econômica e política do Egito, porque eles também cobravam impostos escrito em suas mãos para apresentar ao faraó. Então, faraó, os líderes religiosos, o vizir, que estava abaixo do faraó, os escribas, considerava-se que a alta sociedade, os nobres, os que estavam bem servidos ali. Abaixo deles, trabalhadores, então, que eram chamados de felás, que era o grande número, que faziam todo o trabalho no Egito. O trabalho da agricultura, do campo, e também artesãos. Tinha os artesãos mais qualificados, que lidavam com ouro, com escultura, e os menos qualificados. Por quê? Porque os egípcios, eles se maquiavam, se pintavam, usavam-se da luxúria, era permitida a luxúria. Então, tanto homem como mulheres, Egito, a classe nobre, eles eram muito bem enfeitados. Os seus palácios, os seus templos e a sua pessoa. Abaixo aí dos camponeses, temos os escravos, que eram pouquíssimos, prisioneiros de guerra. Então, os camponeses eram a maior classe que trabalhava para as classes nobres e ainda pagava tributos e impostos. Vamos adiante aqui. Religião. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, os deuses tinham formato de homens, animais, homens e animais, e aí vários deuses. Então, o que é importante aqui na religião deles? Eles acreditavam nessa vida pós-morte, só que o corpo também ia para outro mundo. Então foi aí as grandes construções, que eram as pirâmides. Tínhamos também os hipogeus e as mastabas, que era enterrado no chão ou em muralhas, sempre um labirinto para esconder, que eram as pessoas com menos poder aquisitivo. Já o faraó, ele passava a sua dinastia toda construindo seu túmulo, que deu origem aí às pirâmides, então. E aí tinha lá a câmara bem escondida para os ladrões não atacarem. Por quê? Porque o faraó, além dele, ia todos os seus pertences, seus ouros, seus objetos, seus animais, então tudo estava ali, porque ele ia usar isso na outra vida. O que acontecia então com o corpo? Porque esse corpo iria ser usado em outro momento, em outra vida. Eles faziam todo um processo para mumificar. Primeiramente, eles abriam o corpo, tiravam os órgãos internos para não apodrecer a carne, abstraíam, né, pelas narinas o cérebro, e o coração eles retiravam e guardavam. E aí eles colocavam lá umas mirras, outras no sal primeiro para secar, e depois em outras ervas aromáticas, que inclusive deixavam dentro do corpo
para o corpo ficar com um cheiro agradável. Colocavam cola nesse cadáver e enrolavam com panos, então ficava a múmia. Aí ia para o sarcófago, que era no formato do corpo humano e com a máscara também semelhante à da pessoa, para na outra vida ter o rosto semelhante. Aqui podemos colocar também que daí tinha um tribunal de Osíris, né? Osíris era o que julgava, via o coração da pessoa ali, se ela ia pesar mais ou menos. Pesando mais, ela iria para uma segunda morte. Se pesasse menos com uma pena, que uma pena, o peso da pessoa, né, do coração da pessoa, ela era salva, tá? Então, tinha essa crença aí. E aí tinha o livro dos mortos, que cada um colocava esse livro junto né, na morte ali, porque era um livro que tinha regras para ensinar, para enganar Osíris, para ganhar o reino aí, e não ir para a morte. Vamos ver mais aqui, o que eu poderia falar. Deus Tote, né, levava os mortos que eram reprovados por Osíris. A arte deles. Eles faziam templos, como eu falei, a escultura e pinturas retratando as divindades, mas também, né, eles retratavam o dia a dia. Os camponeses plantando, os camponeses fazendo escultura, então tudo era retratado para quê? Para guardar e para também passar para as outras gerações essas técnicas. Eles tinham assim algo peculiar que era na escultura deles, era uma postura hierática. O que quer dizer isso? Que a posição era rígida e respeitosa, né? E simplesmente só o tronco para frente e as pernas e o rosto de perfil. Então era uma das características aí das esculturas deles. Conhecimento deles. Na química, quer dizer terra preta, de origem do egípcia, que quer dizer eles manipulavam substância, inclusive, né, para essas técnicas aí de conservação dos corpos. A química, então, eles tinham avanços aí. Matemática, eles precisavam da matemática, por quê? Porque eles precisavam fazer cálculos, pesos, medidas, sistema de notação, de contagem, né, pelos escribas, então eram bem desenvolvidos na matemática também. Na astronomia, eles estudaram as estrelas, inclusive para a navegação deles, e eles organizaram as estrelas e separaram constelações. Então, um bom avanço na astronomia. Na economia, então, o que eles plantavam, que animais eles tinham, como é que funcionava? O predomínio do modo deles era asiático, né? Era uma servidão coletiva, que sustentava lá o seu faraó do topo e a sua elite. Atividades econômicas, agricultura. Eles cultivavam trigo, cevada, linho, papiro e na criação de animais, bois, asnos, carnes. E quando os Ixos chegaram, trouxeram o cavalo então para o Antigo Egito. Eles faziam comércio exterior, comércio para fora. Então o que eles importavam? Eles importavam marfim, perfume, peles de animais e exportavam trigo, linho, cerâmicas. Então eles tinham comércio aí com o externo do Egito. Como uma curiosidade aí do Egito, né? Nós temos a Pedra de Roseta, que ela foi decifrada no século XIX e achada no Antigo Egito. E por que ela foi decifrada? Porque ela estava escrito em grego, então foi decifrado aí através do grego e no hierático e no hieróglifo. Então, através do grego, que era 3 linguagens, eles descobriram então a Pedra de Roseta. Eu acho que falei, né,
dessa civilização, em volta de desertos, da Arábia, da Líbia. Se não tivesse o Rio Nilo, não seria tão desenvolvida. Se também não tivesse a inteligência, o conhecimento aí e a organização política feita pelos escribas, não seria um grupo assim tão organizado, tão desenvolvido. A religião foi importante porque aí fez com que eles desenvolvessem também a medicina, as técnicas de mumificação, construíssem esses grandes as pirâmides e demais túmulos para guardar aí os seus pertences para uma outra vida. Sem mais, até o próximo vídeo.